Fala galera, vamos resolver alguns exercícios aí envolvendo a progressão geométrica. Então esse primeiro exercício ele é bem tranquilo, ele fala assim, ó, calcular o nono termo, ou seja, o A9, né? É isso que eu estou buscando, ó, o nono termo, o A9 da progressão geométrica, 2, 6, 18. Então vem aqui comigo, ó. Eu sei que o meu primeiro termo ele vale 2. O que mais? Eu sei que a razão aí em questão ela vale 3, né? Porque daqui para cá tá multiplicando por 3, daqui para cá tá multiplicando por 3. E aí eu já tenho praticamente tudo para o meu exercício. Bom, vou mudar a cor aqui para você acompanhar comigo o seguinte. O meu A9, ou seja, meu nono termo aí em questão, ele vai valer o A1 vezes Q elevado a N menos 1, lembra? Lembra lá que o AN ele é igual ao A1 vezes o Q elevado a N menos 1? Então, se eu colocar o valor 9 aqui, né, gente, nesse carinha vai dar muito bom. Eu vou concluir que eu vou ter esse carinha aqui, um nono termo, é o A1 vezes o Q elevado à oitava, sempre assim. Lembra que a dica é esse 1 com esse 8 aqui, eles têm que somar o 9 que está aqui? Então, é esse com esse soma esse daqui que está aqui, né? O 9. Bom, feito isso, eu vou calcular que o meu A9 vai ser igual ao A1, que vale 2, vezes a razão em questão, que vale 3, né? 3 à oitava. Gente, 3 à oitava vai dar um número meio grande, né? Porque 3 à oitava vai dar 6.561. Vezes 2, eu vou concluir então que o meu nono termo ele vai ser um número bem grande, né? 13.122, essa é a resposta do meu A9. Dando sequência, então, moçada, a gente tem no segundo exercício que ele fala assim, ó, calcular o quarto termo da progressão geométrica. Em que? O que está acontecendo aqui nessa progressão geométrica? A gente sabe que o primeiro termo ele vale 243. A gente sabe que o sexto termo vale 32. Ó, se eu tenho o primeiro termo, eu tenho o sexto termo, vou colocar o termo geral no sexto, né? Então, eu vou colocar lá, ó, AN é igual ao A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, o que eu vou fazer aqui? No lugar do N, eu vou colocar 6, né? Vai ficar assim, ó, A6 é igual ao A1 vezes o Q elevado a 6 menos 1 dá 5. O A6, galera, vale 32, né? O A1 vale 243 e o Q elevado à quinta potência. Aí você pode falar, pô, tô esnucado aqui, né? Você não tá. Porque esse 32 ele não é nada mais, nada menos do que 2 elevado à quinta, lembra? 32 sempre 2 elevado à quinta, muito importante para os logaritmos. Assim como 243 também é um número fácil, porque o 243 é o 3 elevado à quinta, né? Vezes o Q elevado a 5. Como todo mundo está com o mesmo expoente, moçada, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse cara, vou passar ele dividindo. Então, eu vou ter que o Q elevado à quinta ele vai ser igual a 2 à quinta dividido por 3 à quinta. Então, como eu disse para vocês, por todo mundo estar na quinta, o procedimento correto é fazer isso que eu estou fazendo, tá? Ou seja, extrair essa raiz quinta de 2 à quinta sobre 3 à quinta. Como todo mundo está com esse 3 à quinta, com esse quinto, né, de expoente, ele vai cancelar. Então, a gente vai ter que a nossa quociente ele vai valer 2 terços, certo? Então, a nossa razão vale 2 terços. Mas não é isso que ele quer saber. No exercício, o que ele quer que você calcule é justamente o quarto termo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar essa partezinha. Se quiser, volta o vídeo aí, né? Vou deixar a razão aí indicada, que ela vale 2 terços. E eu vou calcular justamente o quinto termo, o quarto termo. O meu A4, ele é o A1 vezes o Q elevado à terceira, né? Você já deve estar manjando isso. O quarto termo ele vai ser o A1, que é 243, vezes 2 terços elevado à terceira. Bom, o meu A4 em questão vai valer 243. Agora aqui o expoente ele vai distribuir, né? Vem para cá. Esse cara vem para cá. Então, você vai ter 2 à terceira, que é 8, e 3 ao cubo, que é 3 vezes 3, 9, 27, certo? Você vai ter justamente isso. Moçada, se você for fazer a simplificação aqui, eu te garanto que é muito simples, muito fácil, tá? Não tem erro nenhum. Você pode simplificar, por exemplo, esse cara com esse cara, né? Então, você vai ter aí, ó, o A4 vai ser o 243, lembra que ele é 3 à quinta, certo? O 27 é 3 ao cubo. Você pode pensar assim, né? Ó, o 243 com o 27, estou fazendo aqui do lado, né? Estou pensando aqui com a ideia. Você pode cancelar. 3 com 5 fica 3 ao quadrado, que dá 9, né? Então, você tem 9 vezes 8. E 9 vezes 8, seu quarto termo valerá 72 unidades.
Bom, indo para a nossa terceira questão, essa é um pouco mais simples. Eu acredito que assim seja, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho aí de cuidado com ela. O que a gente tem que fazer aí? A gente tem que fazer literalmente a continha bonitinha. Bom, a terceira questão fala: suponha que em um portal da internet o número de participantes de um bate-papo virtual chat varia a cada hora, segundo os termos de uma progressão geométrica. Considerando o período das 22 horas às 5 horas da manhã, então, se às 24 horas havia 3.645 pessoas na sala de bate-papo, então vamos anotar isso daí? Ó, às 24 horas, galera, a gente tinha 3.645 pessoas. E aí ele pega e fala que às 2 horas da manhã, né? Então, às 2 horas da manhã, havia 405 pessoas. É correto afirmar que às 5 horas da manhã, qual que era essa quantidade de pessoas aí no bate-papo, né? Bom, se você for pensar aqui comigo, pensa, a gente tem uma sequência que é uma progressão geométrica. À meia-noite você tinha 3.645, certo? Esse era o primeiro termo, às 24 horas, na meia-noite. Passados aí depois, né? Então 24 horas, depois você for ver no relógio, vai ser 1 hora da manhã, né? Que é o seu segundo termo aí, porque o meu A1, né, é esse daqui. O A2 você não sabe. Então, depois... Opa, mudei ele sem querer, né? Volta, PG aqui. Então, olha lá, galera. O seu A3, né, seu terceiro termo, ele vai valer quanto? Ele vai valer 405, porque seria as 2 horas da manhã. O que mais que a gente tem? O quarto termo, que é o A4, às 3 horas. Depois o A5, que seria às 4 horas da manhã, e o seu sexto termo, que é o que você quer saber, às 5 horas da manhã, é seu objetivo de ser calculado, né? Quanto que vale esse A6. Então, se você for imaginar, a gente tem o A1 e nós temos quem? Opa, temos o A1 e temos o A3, né? Então, tem o A1 e tem o A3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou relacionar isso. Eu vou falar, então, que o A3... Olha lá, ó. Ele é igual a quem? É o A1 vezes o Q, a razão elevada a quanto? Gente, termo geral, ó, quadrado. Bom, o meu A3, ele vale aqui, ó, 405, né? Terceiro termo. O meu A1 vale 3.645 vezes Q ao quadrado. Bom, se eu pegar esse cara e passar ele dividindo, moçada, vai ser bem simples, porque eu vou ficar que o meu Q ao quadrado vai ser igual a 405 dividido por 3.645. E aí eu vou pensar o seguinte, eu posso simplificar. Se eu simplificar em cima e embaixo por 405, isso vai levar um pouquinho de tempo para você ter essas sacadas. Então, quanto mais você vai resolvendo o exercício, galera, mais você vai percebendo isso que eu tô. Só de bater o olho já vejo, né? Então, você vai perceber que o Q ao quadrado, 405, simplificando por 405, dá 1. 3.645 dividido por 405, galera, você vai obter, acredite ou não, você vai obter nisso daqui 9, né? Você obtém 9. Logo, se eu for extrair a raiz do 1, extrair a raiz do 9, você vai ter que essa razão vai ficar 1/3. Certo? Então, você tem 1/3 aí de razão. Tem que ser positiva, não pode ser negativa, tá? Porque se fosse negativa, ia dar um número completamente diferente. Então, a minha razão vale 1/3. Com isso feito, galera, muito simples. O que eu vou fazer? Vou voltar aqui no exercício para calcular justamente, vou pagar essa partezinha, para eu calcular o sexto termo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. O A6, ele é igual ao A1 vezes o Q elevado a, vamos ver se você está sabendo, quinta potência. O sexto termo ele vai ser o A1, que vale 3.645, vezes a razão, que vale 1/3 elevado à quinta. Bom, aqui vem para cá e vem para cá, né? Eleva os dois aí bonitinho. Logo, o A6 vai ser igual a 3.645 vezes 1/5 dá 1, 3/5, né, moçada? A gente já sabe, dá 243. E aí, se você for ver isso daqui, vai ficar 3.645 vezes 1, 3.645, dividido por 3/5, que é 243. A resposta final, então, que você vai obter como solução desse exercício é justamente 3.645 dividido por 243, que dá 15 unidades aí bonitinhas, ok? Bom, a nossa quarta questão, galera, ela é bem interessante também, bem fácil, não tem erro nenhum, tenho certeza que vocês vão acertar. Ele pega e fala assim, ó, numa cultura de bactérias, o número de indivíduos
triplica, né, a cada hora. Então você imagina, vai ficar triplicando o tempo todo. Se inicialmente o número de indivíduos é igual a 9, ao final de 12 horas será igual a... Gente, pensa comigo. Se no início, né, no tempo inicial, você tinha 9 unidades, né, 9 indivíduos, quando passar o primeiro tempo, o que vai acontecer? Ele triplica, certo? Então você vai ter 3 vezes o 9, certo? Quando você estiver no tempo 2, o que vai acontecer? Vai ser, não faz a multiplicação, tá? Pra você perceber certinho o que está acontecendo. Você vai ter 3 vezes o 3 anterior, né? Até já mudar de cor dele, 3 anterior vezes o 9. Ou seja, o seu tempo 2, você vai ter justamente isso, ó, 3 ao quadrado vezes 9. Dara, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que no tempo 3, você vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 9? Sim, né? É sempre anterior, você pensa no tempo anterior e multiplica por 3. Logo, esse seu tempo 3 aqui em questão, ele vai valer 3 elevado ao cubo vezes 9, concorda comigo? Então deixa eu sacar. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. No tempo 0 era 9, certo? No tempo 1 é 3 vezes 9. Então, esse 3 está elevado à primeira, sim. No seu tempo 2, você concluiu isso, ó, que é 3 ao quadrado à nona. Quadrado com 2, né? Tempo 2 quadrado, tempo 3 com cubo. Quer dizer, então, que o tempo 4, né? Como é que você pode escrever? 3 à quarta vezes 9, certo? Quer dizer que o tempo à quinta vai ser igual a 3 à quinta vezes 9. Então, conclui comigo. Se você quiser calcular o tempo 12, né, gente? Você quer calcular o T12, certo? O tempo 12 vai ser 3 elevado a quanto? Com certeza absoluta, 3 elevado a 12ª vezes quem? O 9, né? Que é o número inicial de indivíduos. Então, a gente pode calcular isso daqui de outra maneira. Você pode escrever que o T12 é igual a 3 elevado a 12ª vezes o 9 é 3 ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado. Mantém a base, somos expoentes, o T12 vai ser igual a 3 elevado a 14ª. Essa é a resposta final aí do nosso quarto exercício. Indo para o nosso quinto exercício, galera, uma questão grande, né? Um enunciado bem grande, mas que não trazia nenhum problema aí. Ele pega e fala um texto gigantesco que é assim, ó. O artigo, uma estrada a muitas flores, revela parte do trabalho de reflorestamento necessário após a construção do trecho sul do rodoanel da cidade de São Paulo. O engenheiro agrônomo Maicon de Oliveira mostrou que uma das árvores, um fumo bravo, né, que é essa árvore que está aqui embaixo, ó, que eles plantaram em novembro de 2009, nesse tempo a árvore cresceu, está com quase 2,5 metros. Floresceu, frutificou e lançou sementes que germinaram e formaram descendentes, perto da árvore principal. Fumo bravo é uma espécie de árvore pioneira que cresce rapidamente, fazendo sombra para as espécies de árvores de crescimento mais lento, mas de vida mais longa. Então, isso daqui tudo, ó, você não precisava saber nada. O exercício mesmo começa aqui embaixo, e ele pega e fala assim, ó. Considerando que a referida árvore foi plantada em 1º de novembro de 2009, então vamos anotar isso, ó. Foi 1º de novembro de 2009, certo? Ele tinha plantado essa árvore, né, com 1 metro de altura, 1 decímetro de altura, né? 1 decímetro de altura. Que o decímetro é 10 a menos 1, ou seja, isso é 0,1 metros. Não se esqueça que o deci, né, em física, ele vale 10 a menos 1, ok? Deixa anotadinho aí bonitinho. Bom, então você tinha 0,1 metros. Aí ele pega e continua, né? Ele fala assim, ó, que em 31 de outubro de 2011, sua altura era de 2,5 metros. Para e anota. Em 31 de outubro de 2011, né, galera, que é quase 1º de novembro, literalmente 2 anos depois, né, você tem essa altura de 2,5 metros, ok? E admitindo ainda que suas alturas ao final de cada ano de plantio nessa fase de crescimento formam uma progressão geométrica, né, a famosa PG, a razão desse crescimento no período de 2 anos foi de para e anota. Gente, pensa aqui comigo. O que aconteceu? Em 0,1 metros, isso daqui ela teve lá em novembro de 2009, certo? Depois, você não sabe quanto que ela foi para novembro de 2010, correto?
Mas você sabe que em 31 de outubro, ou seja, em novembro, né, aproximadamente, novembro de 2011, ela tinha 2,5 metros. Beleza? E vai continuar crescendo, né? Vai indo embora. Logo, galera, o exercício acabou, o exercício morreu. Porque esse daqui é o seu primeiro termo, esse é seu segundo, esse é seu terceiro termo. Se ele falou que é uma PG, né, segue a progressão geométrica, você vai falar que o seu A3 é igual ao A1 vezes o Q elevado a quanto mesmo? Quadrado. Beleza? Seu A3 vale 2,5, seu A1 vale 0,1. A razão você vai descobrir justamente agora. Pega esse carinha, passa ele dividindo, né? Então vai ficar 2,5 dividido por 0,1. O que ao quadrado vai ser igual a 2,5 dividido por 0,1. O que ao quadrado vai ser igual a 25. E a raiz quadrada de 25 dá quanto, gente? Raiz quadrada de 25 dá 5 metros. Essa é a resposta do seu exercício de número 5. E aí, para finalizar nosso dia de hoje, galera, temos essa sexta questão da FATEC, que ele pega e fala assim, ó, uma certa espécie de bactéria divide-se 2 a cada 20 minutos. Então, vamos anotar, ó, e outra a cada 30 minutos. Então, você tem uma bactéria de um tipo 1, né, que ela era uma e, de repente, ela virou 2 a cada quanto? A cada 20 minutos, certo? E você tem uma de um tipo 2, que eu estou criando aqui, que ela vira 2, né, virou uma aqui, virou outra aqui embaixo, a cada 30 minutos, anota aí bonitinho. Aí ele pega e fala assim, ó, depois de 3 horas, moçada, 3 horas é 3 vezes 60 minutos, certo? Então você tem aí, ó, 180 minutos. A relação entre o número de bactérias da primeira e da segunda espécie originadas por uma bactéria de cada espécie é, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer aqui é bem curioso. Nós sabemos que a nossa bactéria do tipo 1, ela vai ficando dobrando, né? Então, pensa aqui comigo. A bactéria do tipo 1, para 180 minutos, né? 180 dividido por 20, você tem 9 termos, né, de repetições. Então, ela vai 9 vezes fazer esse ciclo. Já do tipo 2, você tem 180 dividido por 30, corta aqui, você tem 6 ciclos para ela. Só que cada ciclo da bactéria do tipo 1, como é que ele é regido? Ué, o A9, que é o nono termo aqui, vão ser 9, 180 por 20, são 9 termos. Ele é o A1 vezes Q elevado à oitava, certo? Bom, então o A9 aqui vai ficar o A1, primeiro termo é uma bactéria que você tinha, vezes a razão que é 2 elevado à oitava. Então, vai ficar 2 à oitava vezes 1. Isso daqui vai dar o A9, que vai ser igual a 2 à oitava. Deixa assim, né? Deixa bonitinho assim desse jeito. Aqui embaixo, galera, é basicamente a mesma coisa. Você vai ter um A6, porque você tem 6 ciclos, A1 vezes Q elevado à quinta. Então, o seu sexto termo vai ser o A1, né? Que você tem uma bactéria, vezes o Q, que é a sua razão aí de divisão, que é 2 também, elevado à quinta. Então, o A6 vai ser igual a 2 à quinta vezes 1, que dá 2 à quinta. Logo, galera, como ele quer obter essa relação entre o tipo 1 pelo tipo 2, vamos estabelecer. Então, o tipo 1 pelo tipo 2 é 2 à oitava, tipo 1, dividido por 2 à quinta, que é o tipo 2. Bom, mantendo a base, subtraindo os expoentes, vai ficar 8 menos 5. Resposta dá 2 à terceira. A relação é de 8 indivíduos, né, de bactérias originadas por cada espécie. Então, resposta 8, letra A. Moçada, um grande abraço e até os próximos.